Chris ainda dormia, mas, ao acordar aos poucos, começou a sentir desconforto devido ao aperto, que fazia com que suas longas pernas ficassem muito dormentes. O personagem principal finalmente começou a entender o que aconteceu com ele e como acabou no mundo dos cavaleiros quando foi acordado por um grito alto. Vanessa correu até ele indignada por ele ainda estar na cama e perguntou se ele precisava de um convite especial da tia. Vanessa é uma estudante do 3º ano do ensino médio e uma artista marcial de 2º escalão que é a melhor de sua escola. Olhando avaliativamente para a garota de cabelos escuros, o cara pensou consigo mesmo que havia conhecido o mesmo cavalo. A garota começou a ferver e sua aura pareceu começar a arder de indignação. Outra linda garota de cabelos escuros preparava o café da manhã na cozinha. Ela sorriu radiante, notando em voz alta que o dia havia chegado simplesmente maravilhoso. O nome dela era Mônica. Ela tinha 34 anos. Ela já foi uma cavalo selvagem imperial, e também uma cavaleira da Ordem Centurião. Ela é uma lutadora de 4ª categoria. Sentada à mesa, Mônica com um sorriso gentil pediu a Vanessa que fosse mais gentil com Chris, argumentando que ele ainda era irmão da garota, ao que a temperamental Vanessa respondeu com raiva que Chris não era seu irmão, mas um inimigo jurado, que naquele momento tomou o café da manhã em silêncio. O mais velho lembrou ao personagem principal de ir às aulas extras depois de comer, o que ele concordou, chegando a chamar Mônica de mãe, lembrando que Vanessa tinha razão e elas eram inimigas. E ainda mais que inimigos, Chris se tornou o assassino do marido de Mônica. 11 anos atrás, os portões do diabo se abriram, e todo o império se uniu para expulsar os demônios de suas terras. Então o diabo recuou, mas deixou descendentes. Um deles é Chris Olivel, o filho do diabo, um lutador de primeira linha. Quando o personagem principal se aproxima do lavatório, um copo cheio de água voa de algum lugar atrás e quebra outro chifre intacto na cabeça do cara. Se virando, Chris notou que foi Vanessa quem jogou um copo na cabeça dele. Quando o cara olhou para ela, a garota gritou furiosamente que o Império não deveria ter aceitado pessoas como ele de braços abertos, e que ela queria ele e todos como ele. Deixado sozinho consigo mesmo, o personagem principal tenta encontrar uma explicação para o fato de sua nova irmã o odiar e calmamente se permitir chamá-lo de bastardo. De repente, o jovem herdeiro de Satanás chega à conclusão de que não importa quão forte seja o ódio das pessoas por ele, as pessoas nunca tentam lidar diretamente com ele. Chris continuou a pensar, e seus pensamentos chegaram à questão de suas ações futuras. Assim que ele pensou em como o sistema deveria ser ativado, isso aconteceu imediatamente. A morena ficou chocada e sem palavras, apenas olhando em volta freneticamente. Ao saber de sua habilidade, o cara ficou encantado, pois sua habilidade era se alimentar da energia de seus oponentes. Decidiu então que não administraria mais a casa inteira e foi em busca dos moradores da casa. A causa de sua morte em uma vida passada foi uma surra, após a qual ele foi hospitalizado, mas brigou com outro paciente e acabou morrendo de hipóxia. Depois de examinar a área, Chris notou, não sem prazer, que apenas tia Mônica estava em casa, e decidiu testar a nova habilidade nela. Porém, ele não contava com o fato de sua tia não ser tão simples. Com um movimento rápido e hábil, Mônica mudou de posição em sua direção, colocando a faca na garganta de Chris e deixando-o em estado de choque. Com um sorriso doce e como se nada tivesse acontecido, a tia diz ao filho de Satanás que não precisa de sua ajuda agora, sem tirar a faca mais afiada de sua garganta. Depois de usar o sistema, o personagem principal finalmente entende como ele funciona, e a quantidade de ódio emitido por sua tia contra ele simplesmente surpreendeu o cara. Ele se curvou desculpando-se, ainda em estado de choque, e ele saiu correndo, pensando apenas em como poderia escapar vivo da loucura a sangue frio. Tendo desaparecido para um lugar mais seguro, o cara parou para recuperar o fôlego, continuando horrorizado com o nível de ódio de Mônica por ele. Mas apesar do choque que experimentou, o personagem principal ficou satisfeito, pois aumentou seu indicador de energia acumulada para 1350. Chris começa a pensar em maneiras de acumular novas energias, e lhe vem à mente a ideia de ficar mais perto de sua tia. Porém, o moreno imediatamente descarta, pois decide que assim prefere se despedir da vida do que acumular energia. Depois de pensar um pouco, o filho de Satã decide que não tem escolha a não ser recuar e vai até o quarto de Vanessa, a pretexto de conversar. Naquele momento, a menina estava trocando de roupa e, ao vê-lo entrar, corou profundamente e gritou estridentemente. Chris ficou envergonhado por um momento, mas depois afirmou calmamente que sua nova irmã não deveria esconder nada dele. Para absorver o máximo de energia possível, a morena resolveu se excitar e irritar mais Vanessa,
e para isso afirmou com o olhar mais presunçoso que seus músculos peitorais eram bem maiores que os seios da menina. Naquele mesmo segundo, um golpe poderoso atingiu o estômago do cara, tirando todo o ar de seus pulmões de uma vez, e um jato vermelho escorreu de sua boca. Não prestando atenção no grau de dano causado ao oponente, Vanessa continuou a atacar freneticamente. Não foi à toa que considerou Chris seu saco de pancadas. Mas apesar da força de sua raiva, a morena conseguiu absorver muito pouca energia, então apesar da dor, ele novamente começou a adicionar combustível ao fogo da garota ardente, trazendo sua condição para uma chama furiosa e estrondosa que destruiu tudo em seu caminho. Chris queria ter mais energia, então disse à garota já furiosa que esperou especificamente do lado de fora da porta até que ela começasse a trocar de roupa. Tendo perguntado em voz alta e emocionada ao seu novo irmão se ele queria morrer agora, e prometendo ajudá-lo com isso, a mulher de cabelos escuros nocauteou o personagem principal. Após o último golpe, o moreno não conseguiu mais se levantar imediatamente, mas absorveu 500 unidades de energia de uma só vez, o que o deixou bastante satisfeito. De repente, alguém ligou para ele, e Chris começou a suar frio ao ver Mônica parada na porta, perguntando com um olhar obviamente cruel o que o cara havia esquecido no quarto da filha tão tarde. A personagem principal sentiu extremo ódio por si mesma e absorveu 114 unidades de energia. Ele decidiu que agora era hora de ir para casa, então disse boa noite às meninas e deslizou com cuidado e silêncio em direção à saída. Enquanto isso, Vanessa, muito chateada, perguntou à mãe se o que aconteceu foi uma piada de mau gosto do seu suposto irmão. Escondendo-se da mãe e da filha dela, que eram perigosas para sua vida e saúde, o filho do diabo decidiu testar sua força e se esfaqueou no estômago com uma faca, e o aço se quebrou em pequenos fragmentos. Na manhã seguinte, Chris foi para a escola e de repente percebeu que havia encontrado o epicentro da energia. Então ele, parado no meio do corredor, atraiu a atenção de todos com uma exclamação alta e mostrou o dedo médio para toda uma multidão de curiosos que se reuniam para gritar. Ele se alimentou da energia deles e até se apaixonou por ir à escola. O personagem principal caminhava pelo corredor quando foi chamado por trás. A professora da turma do cara, uma loira charmosa, Vivienne Adams, uma deusa professora do ensino médio, ligou para ele e perguntou sobre seu bem-estar. De repente, Chris sentiu um aumento na energia hostil ao seu redor e rapidamente percebeu que ela estava sendo emitida por homens e meninos ciumentos ao seu redor. Então o personagem principal decidiu fingir um desmaio para absorver mais energia dos oponentes ao seu redor. Fazendo uma aparição lamentável, ele caiu de cara no peito do professor. Assustada, Vivienne resolveu levar o rapaz à enfermaria para que o médico visse o que havia de errado com ele. O personagem principal diz algo sobre não querer ver um médico direto no peito de Vivienne, o que a deixa perplexa e excitada, e a multidão de rapazes fica chocada e furiosa. Em seguida, Chris acrescentou que ele não estava fisicamente doente, mas debilitado pelo amor, o que instantaneamente aumentou o índice de ódio na multidão ao seu redor, o que deixou o cara muito satisfeito. Ao final das aulas, a personagem principal sentou-se em um banco para esperar Vanessa chegar da escola. De repente, o mesmo grupo de rapazes se aproximou dele por trás. Eles jogaram um saco na cabeça do filho do diabo e começaram a espancá-lo. Mas Chris, que havia acumulado forças, já conseguiu repelir com bastante calma os golpes da multidão enfurecida. Naquele momento, Vanessa estava passando por perto, viu que uma multidão de caras grandes estava lidando com seu odiado irmão, e correu para salvá-lo, gritando que ninguém além dela tinha permissão para bater nele. Porém, a força de um monte de músculos e de uma garota não era igual e ela foi imediatamente jogada de lado sem nem perceber, mas o aparecimento de sua voz entre as demais deu força à personagem principal. Espalhando todos para os lados, Chris levantou-se e arrancou o saco da cabeça. Convencido de que foi realmente Vanessa quem veio em seu auxílio, ele ficou um tanto surpreso com isso. Fazendo a garota recobrar o juízo, Chris fingiu que não foi por causa dele que ela conseguiu, pois tinha medo de que Mônica o matasse se descobrisse tudo. Porém, por se encontrar muito próximo da garota, o personagem principal sentiu que muito pouco ódio vinha dela por ele, o que o surpreendeu além das palavras. Vanessa demorou muito para cair em si, então a morena a jogou nas costas e a carregou para casa, continuando a pensar em como ela era uma garota estranha. Nos dias seguintes, a vida do filho do diabo ficou muito mais tranquila. Vanessa chegou a defendê-lo na frente da mãe, dizendo que a culpa era dela ter se distraído durante o treino e ter errado alguns arremessos.
E o personagem principal continuou a reunir energia hostil na escola, deixando deliberadamente todos os seus habitantes nervosos. Um belo dia, Chris chegou à escola, mas, para sua surpresa, não havia ninguém lá. Mas então ele percebeu que as competições estavam sendo realizadas na escola. Então ele correu em direção à barulhenta multidão de espectadores para absorver o máximo de energia possível ao seu redor. Toda a torcida apoiou Vanessa com veemência, gritando seu nome, o que surpreendeu a Morena. Então Vanessa foi expulsa do ringue com um golpe poderoso. Vendo isso, o filho do demônio correu de cabeça para o ringue para pegar a garota voando rapidamente. Chris conseguiu pegar Vanessa antes de seu doloroso contato com o chão. Com um olhar cruel, mediu o adversário do perdedor, que, entretanto, se declarou o mais forte de toda a escola e zombou de Vanessa. Seu nome era Max Fall e ele era o herdeiro da empresa White Dog. A multidão ficou extremamente surpresa com a derrota da mulher forte local, enquanto Chris ficou simplesmente indignado. Na manhã seguinte, Chris e Vanessa saíram juntos de casa, e o primeiro percebeu que a garota estava vestida com uma fantasia de cavaleiro, sobre a qual ele perguntou, ao que ela apenas acenou e disse que à noite já iria se juntar às fileiras dos cavaleiros. As finais das eleições para representantes de classe estavam acontecendo na escola e, antes do início da luta, a senhorita Adas lembrou a Vanessa e Fall que a amizade sempre deveria vir antes da competição. Na luta pelo título de representante da turma está Vanessa Evans, herdeira do cavaleiro principal, estudante do segundo ano do ensino médio. E contra ela está Max Fall, herdeiro da empresa White Dog, aluno da mesma turma. A luta começou e as paixões começaram a ferver novamente com força furiosa. Vanessa saltou alto para desferir um golpe poderoso em seu oponente, deixando-o estupefato. Então Max decidiu usar um truque sorrateiro e criou uma armadura mágica para se proteger de possíveis danos de Evans. Feita essa rede de segurança, ele esperava usar sua velocidade para sair na frente e atacar a garota, sem contar com o fato de que ela seria capaz de prever e se antecipar às suas ações. Ela também usou magia e deu um golpe de cavalo, atacando o oponente com as pernas, que assumiram a forma de cascos de cavalo. Com isso, ela derrubou o oponente e se proclamou solenemente vencedora. Aproveitando a vitória fácil, a garota deu as costas para o perdedor, no qual cometeu um erro, pois no segundo seguinte recebeu um golpe poderoso por trás e voou para fora do ringue. Miss Adams falou com a Sra. Evans na casa dos Evans e explicou que ela não conseguiu remover Fall do torneio. Vivien acrescentou ainda que tudo que é de sua competência é transferir Vanessa para outra instituição de ensino, se ela quiser. A professora conversou diversas vezes com Mônica Centurion, expressando seu pesar por não poder ajudar a filha de Evans, mas ela interrompeu a professora, tirando do maço um cigarro branco e fino. Tirando um isqueiro do bolso, o cavaleiro ateou fogo na ponta de um tubo de papel de tabaco e acendeu um cigarro, após o que ela continuou falando e pediu a Vivien que não a chamasse assim, pois esse título estava proibido de ser pronunciado há 10 anos. Segurando um cigarro entre os dentes, a morena perguntou se a professora havia feito todo o possível para a vitória de Vanessa. A loira garantiu que fez todos os esforços para garantir a vitória da filha do cavaleiro e acrescentou que tal título honroso não deveria ser proibido. A Sra. Evans disse à professora que sua filha se lembrava muito bem dos acontecimentos de 10 anos atrás, e que ela tinha que prometer à filha que se ela ganhasse, Mônica faria todo o possível para garantir que Vanessa fosse aceita na Ordem dos Cavaleiros. A cavaleira soltou outra nuvem de fumaça de cheiro forte, sentindo-se um pouco triste por lembrar que sua filha agora estava quebrada. Sentada em seu quarto com uma perna quebrada e lamentando a vitória perdida, ela terminou de falar, mencionando em voz alta que Vanessa tinha perdido. Mônica levantou-se, terminando o cigarro, agradeceu à professora Adams pela informação e disse que já era tarde da noite e Vivien deveria ir para casa. Saindo da sala, a loira deu de cara com Chris, que se ofereceu para acompanhá-la, ao que ela surpreendentemente concordou. Quando os heróis chegaram à casa de Adams, ela agradeceu a Halliwell, mas ele a interrompeu. A morena perguntou ao professor se Fall seria realmente o representante dos alunos mais velhos agora. Ela respondeu com um suspiro que se ninguém o derrotar até amanhã ao meio-dia, então ele realmente se tornará um representante das classes superiores e perguntou por que Chris estava perguntando, ao que ele respondeu que estava apenas preocupado com seus companheiros. Enquanto isso, ele mesmo traçou algum tipo de plano em sua cabeça. No dia seguinte, Fall, orgulhoso de si mesmo, contou a todos como todas as melhores universidades começariam a procurá-lo para pegá-lo, o que, claro, seus colegas não gostaram.
Tendo finalmente sonhado, o herdeiro do Cão Branco já imaginava como o mundo inteiro estaria a seus pés e ele próprio estaria no topo do universo. Naquele momento, abrindo a porta quase com os pés, o filho do diabo entrou na aula e com um sorriso arrogante perguntou onde estava o vencedor. Isso chocou o pomposo e inchado Max, trouxe-o de volta ao chão e até o assustou um pouco. Recuperando o juízo, ele deu um pulo, bateu na mesa com os punhos e perguntou indignado em voz alta que tipo de perdedor ousava incomodá-lo. Totalmente confiante, Chris afirmou que Fall tinha o direito de chamá-lo do que quisesse, enquanto ao mesmo tempo continuava a acumular energia hostil emanando dos alunos ao redor. O personagem principal desafia o herdeiro do Cão Branco, ao qual ele ri na cara dele, dizendo que seu nível é muito maior e que vencerá sem problemas. O loiro arrogante concorda com a luta, acreditando incondicionalmente que, claro, vencerá. Mas Chris não ficou satisfeito com a resposta. Sem muito esforço e com um sorriso satisfeito, encostou o rosto do loiro na mesa em que estava sentado, dizendo que não era muito educado responder ao desafio de um oponente sem se curvar. O olhar do protagonista escureceu, sua aura tornou-se tão sombria e assustadora quanto possível, e ele acrescentou que Max é um cão muito bom e obediente. A professora de Chris estava extremamente animada com ele entrando no ringue, já que seu nível de poder era mais da metade do de Fall, mas não havia nada que ela pudesse fazer a respeito. Antes do início da luta, Max disse sarcasticamente que o pai não ajudaria o filho do diabo aqui. Nesse momento, o vencedor da luta anterior percebeu que seu oponente ainda vestia uma camisa escolar em vez do uniforme de combate, e novamente fez uma piada cruel sobre Chris não ter dinheiro suficiente para comprar uma armadura. O personagem principal notou em voz alta que o herdeiro do cachorro branco fala demais sobre assuntos irrelevantes, e além disso, não observa as normas de decência. O loiro enfurecido declarou furiosamente que assim que Chris batesse nele, ele não viveria. Ele claramente não esperava que a morena quebrasse sua armadura em pedacinhos com um golpe de punho. O próximo golpe a sangue frio do herdeiro de Satanás atingiu o ex-vencedor no estômago. Várias gotas de sangue jorraram da boca de Max, que não esperava tal reviravolta. Todos os espectadores, incluindo o professor Adams, ficaram chocados com a força de Halliwell. Chris balançou novamente, começando a dizer que em sua próxima vida Max deveria ser mais humano. Ele terminou a frase, já atacando Fall furiosamente, como um saco de pancadas. Vivienne até começou a pedir para ele parar, temendo pela saúde física do loiro. Ela gritou que Chris havia vencido, tentando apelar para sua razão e não permitir que sua raiva selvagem matasse seu oponente. Com um salto felino, ela se viu no ringue e rapidamente caminhou até o personagem principal, acalmando-o e pedindo-lhe que parasse, explicando que sua irmã e tia compareceriam perante um tribunal militar por causa dele pelo assassinato que ele estava tentando se comprometer. Puxando-o pelo ombro, a jovem professora garantiu-lhe que resolveria tudo sozinha. A raiva que tomou conta da mente do protagonista não deixou imediatamente claro que seu nome estava sendo chamado, e somente quando ele acidentalmente agarrou a mão de Vivienne ele percebeu que ela estava por perto. Animado, Adams tentou alcançar sua consciência e pediu-lhe que confiasse nela. Olhando irritada para o loiro caído no chão, a morena mesmo assim concordou em sair do ringue. A professora agradeceu sinceramente por esta decisão. Adams imediatamente ordenou que Fall, meio morto e em coma, fosse levado para a enfermaria e tratado, aterrorizado pelo conhecimento de que os cães brancos provavelmente iniciariam o processo, mas ela foi tranquilizada pelo fato de que descobrir tudo isso não seria fácil, dado quem é Chris Halliwell. Então uma ideia brilhante lhe veio à mente e ela convidou a morena para se tornar representante do ensino médio. Um pouco mais tarde, a senhorita Adams foi chamada pelo diretor ao seu escritório e perguntou o que ela achava da ação de Chris. Ao que ela afirmou com orgulho que o comportamento dele era absolutamente justificado, já que Fall foi o primeiro a quebrar as regras e atacar Vanessa Evans. Mas o vice-diretor discordou veementemente da opinião de Vivienne, dizendo firmemente que esta circunstância não dava a Chris o direito de vencer Max. O segundo deputado não concordou com ele e disse que era injusto estabelecer duplos padrões, segundo os quais o herdeiro do Cão Branco tem o direito de bater em alguém, mas ele próprio é inviolável. O diretor acrescentou que se a escola considerasse Halliwell inocente, poderia haver um protesto público. E Vivienne, cujo pulso estava sangrando roxo por causa do aperto de Chris, disse que tinha um pensamento especial sobre isso. Levantando a mão, ela mostrou a marca restante e disse que deveria se tornar um representante dos alunos do ensino médio, e imediatamente explicou aos atonitos membros da administração que o cara não deixou marca de propósito e não a machucou de qualquer forma.
Examinando o ferimento em seu braço, a garota esclareceu seu pensamento dizendo que um guerreiro comum de primeiro nível não conseguiria superar sua defesa e, portanto, ela sentiu que ele deveria estudar nesta escola. O último argumento da loira fez pensar os integrantes da administradora escolar. Depois de acender um cigarro, um dos deputados disse a Vivien para oficializar isso para que os cães brancos não tivessem onde se agarrar e encerrou o assunto. Ao sair, a menina lembrou que a administração deveria esperar a visita dos cães de qualquer maneira, porque Chris havia espancado Fall de qualquer maneira. Sua serenidade e descuido naquele momento chocaram os veneráveis velhos e os fizeram pensar se ela estava se aproveitando deles. Poucas horas depois, no escritório do diretor, Monica Evans e sua filha, e Max Fall e seu pai estavam sentados em 2 sofás em frente. O diretor disse que eles sabiam o motivo da vinda e sugeriram ir direto ao assunto e, lembrando-se do motivo, Vanessa caiu na gargalhada e sua mãe mal conseguiu conter um sorriso maroto. No sofá oposto o ambiente era completamente diferente. O pai do loiro estava mais negro que uma nuvem, e o filho, coberto de bandagens, soltava faíscas dos olhos. Incapaz de suportar, Vanessa riu alto ao ver Fall derrotado e derrotado. O presidente da empresa White Dogs, pai da loira, falou primeiro, disse que seu filho estava pronto para pedir desculpas à filha de Mônica, e que os dois fariam o que ela quisesse para que ela entregasse Halliwell a eles. Mas ela recusou tudo com um sorriso bem-humorado, declarando que ela mesma precisava do menino e não o venderia. Então o irritado presidente Psor passou ameaças. Garanto à menina que ele respeita apenas suas façanhas e não a considera digna de seu título. Incapaz de tolerar tamanha humilhação para com a mãe, Vanessa cerrou os punhos e avançou contra o velho. Mas a mãe a deteve, colocando calmamente a mão em seu ombro. Com uma cara completamente séria, Mônica afirmou, em vez de perguntar, que poderia interpretar as palavras do velho como uma ameaça direta a um dos familiares do representante da ordem. O diretor e seus adjuntos ficaram chocados com a autoconfiança de Mônica e, com suor frio nas têmporas, aguardaram a reação do presidente dos White Dogs. Aquele com suor na testa começou a dar desculpas dizendo que Chris não era membro da família Evans. A direção da escola concluiu que Mônica valorizava Chris e ela, entretanto, conduziu a filha incisivamente até a saída, mostrando que não iria continuar essa conversa fútil. Quando ela estava saindo, o velho gritou para ela que Chris ainda era um demônio. Aí uma Mônica já irritada disse que fez uma aposta com um homem e apostou que Chris iria virar um demônio e enlouquecer e acrescentou que se isso acontecesse ela resolveria tudo. De repente, Chris espirrou deliciosamente, espalhando ranho em diferentes direções. Reclamando de quem se lembrava dele, Chris se ressentia mentalmente do fato de ter sido forçado a ir aonde não queria. Enquanto o ônibus o levava na direção certa, Chris começou a sentir tédio. Percebendo uma garota pela janela de um ônibus próximo, ele deliberadamente chamou a atenção dela para si, decidindo brincar. A astúcia brilhou em seus olhos quando ele decidiu provocar sua vítima. Sem esconder seu prazer, Chris expressou todas as suas piores suposições sobre ele, fazendo com que a garota entrasse em pânico. Sucumbindo ao pânico, a menina correu até o motorista, pedindo-lhe que parasse o ônibus. A atmosfera agitada no ônibus seguinte aumentou os níveis de hostilidade, que só fizeram o jogo do homem de um chifre, que estava sentado apreciando a colheita. A alegria de Chris desapareceu rapidamente quando o ônibus chegou ao seu destino, e a multidão de pessoas alegres por metro quadrado era incrível. Sentindo uma onda inesperada de força, Chris começou a procurar sua fonte, a energia que ele conhecia bem. Ele não teve que procurar por muito tempo, ele rapidamente avistou figuras familiares na multidão com os olhos. Percebendo que a mãe adotiva descobriu o que esse cachorro havia feito e por isso decidiu demonstrar preocupação, Chris imediatamente expressou seus sentimentos com um gesto. Com uma expressão comovente no rosto, o de um chifre mostrou o dedo médio com prazer. Vanessa gritou apaixonadamente com ele sobre como ele era um idiota, enviando-lhe energia. Satisfeito com a maneira como ela respondia à provocação, Chris passou, carregado de energia adicional. Houve uma mensagem sobre o início das competições da Liga Escolar e saudações aos observadores convidados. Enquanto o apresentador falava sobre o fato de que a força está na união entre pessoas e lobisomens, exigindo aplausos do público, Chris se perdeu em pensamentos. Antecipando convidados não planejados que podem lhe dar ainda mais energia. Os anúncios continuaram a sair dos palestrantes, um após o outro, começando com o fato de que os participantes teriam 5 minutos para se apresentarem. Todos começaram a entoar seus desejos enquanto Chris pensava no que diria quando chegasse a sua vez. Como esperado, ele não se incomodou, então quando subiu no palco, o homem de um chifre,
chamando todo mundo de lixo, saboreou o faqui com as duas mãos. O público aplaudiu em estado de choque e Vanessa, cobrindo o rosto com a mão, repetiu baixinho que não o conhecia. O diretor, que havia caído em estupor, perguntou à senhorita Adams se Halliwell estava indo longe demais, o que ela concordou com o diretor. As regras anunciadas previam que os participantes do concurso seriam enviados para a ilha por um mês e receberiam alimentação apenas nos primeiros 3 dias, sendo que depois teriam que procurar comida por conta própria. E também, dezenas de monstros e monstros que viviam do outro lado do portão do diabo foram soltos na ilha, bolas de energia foram implantadas em seus corpos, que devem ser coletadas para ganhar pontos, e os 100 melhores lutarão na arena. Para ajudar os participantes, são entregues apenas balões que os mostram no ar e salvam suas vidas em situações críticas, mas os alunos salvos serão desclassificados. Com a ajuda de magia especial, os alunos foram transportados para o avião. Encontrando-se dentro do pássaro de ferro, o de um chifre de repente ouviu alguém gritando sobre o aparecimento de um demônio e se virou para ver que tipo de demônio havia caído nas mãos dos odiadores. Mas depois de alguns segundos, ele percebeu que todos haviam voltado sua atenção para ele, e não apenas prestaram atenção, mas também o atacaram com toda a multidão. Enquanto isso, Vanessa e sua mãe assistiam à transmissão ao vivo, e a menina emocionada perguntou à mãe se ela achava que Chris seria capaz de assumir uma posição digna, ao que Mônica imediatamente respondeu que não tinha dúvidas de que ele não o faria. A filha objetou que Chris era muito mais forte até do que ela, mas sua mãe explicou-lhe que a região dele simplesmente não permitiria que um demônio vencesse. Ela ficou triste ao perceber que Mônica estava certa e que os outros jogadores simplesmente não permitiriam que o filho de Satanás vencesse. Vendo na tela como a Morena foi atacada logo nos primeiros segundos, o coração da garota, já sentado em alfinetes e agulhas, afundou e ela desejou de todo o coração boa sorte ao demônio não reconhecido. E os pacíficos e bons moradores atacaram furiosamente o de um chifre, gritando que o demônio deveria ser morto. O demônio, que perdeu a paciência, começou a se defender. Ele facilmente dispersou para sempre um bando de lutadores que estavam tentando matá-lo. Mais uma vez insultando a todos, Chris acenou para eles, colocando sua mochila. Depois de apressar todos, sem esquecer de dizer algumas palavras lisonjeiras sobre suas habilidades mentais, o cara arrombou a porta e pulou do avião. Os espectadores abaixo assistiram horrorizados enquanto o resto dos participantes caíam do avião no meio da multidão, gritando por socorro. Soou uma notificação sobre o acionamento automático da bola salva-vidas e a desclassificação do jogador. A hostilidade cresceu e a de um chifre apenas satisfez as funções do dispositivo salva-vidas. O público ficou indignado com o comportamento do rapaz, tentando descobrir uns com os outros quem ele era e de que escola era. Apesar de a arena estar localizada em uma área montanhosa, Chris pousou em segurança. Ao contrário dos outros que observaram o de um chifre voar, Vanessa estava sinceramente feliz por ele ter permanecido ileso. De repente, a garota de olhos roxos ouviu alguém dizer que o demônio estava acabado, já que um touro fantasma de 3º nível estava de olho nele. Enquanto Chris se levantava e conversava calmamente consigo mesmo, pensando onde havia ido parar, quão longe era para chegar ao armazém de recursos e em que direção deveria seguir, uma ameaça furiosa já se dirigia em sua direção. Preocupada, Vanessa não encontrou espaço para excitação, tentando mentalmente alertar seu irmão jurado. Decidindo para onde ir, o homem de um chifre não percebeu como 2 touros enlouquecidos corriam em sua direção por trás. Houve um som terrível de impacto, todos os pássaros das árvores próximas voaram para o céu com medo, e o cara apenas coçou as costas com irritação, reclamando que havia muitos insetos nesta floresta. Virando-se, o subdemônio viu 2 touros que tentavam atacá-lo, caídos no chão com os chifres quebrados, completamente desmaiados. Tendo perguntado alegremente se eles próprios decidiram ir até ele, Chris concluiu que estava começando a gostar disso jogo. Os membros do júri que estavam no salão abriram a boca surpresos, sem entender de onde vinha tanto poder. Entre os presentes começaram a ser feitas perguntas incômodas, e a resposta surgiu: esse cara precisava ser melhor verificado antes de ser enviado para lá, já que foi criado pelo herói da Ordem de Cavaleiros, Mônica. Os professores, conversando entre si, tentaram descobrir qual curso ensinava como lidar com tais monstros, mas não existiam tais cursos, o que significava que esse pirralho aprendia tudo sozinho. Não tendo tempo de se afastar da percepção da singularidade do cara, eles mergulharam em um choque ainda mais poderoso ao verem como ele come com alegria as bolas de energia desses monstros, item fundamental para completar a missão.
O único consolo que encontraram foi que a maneira como ele come essas bolas é melhor do que a carne desses touros. Esquecendo-se completamente das regras, Chris desfrutou alegremente da guloseima inesperada, decidindo que não precisava de carne, já que não sabia cozinhar, e elevando seu moral, ele se concentrou em ganhar pontos. Tendo roubado seus bebês do urso, o urso de um chifre correu alegremente pela floresta, alimentando-se da energia da mãe, que tentava alcançá-lo e levar seus bebês, e então, com um não menos prazer, provocou outros animais e alimentados com sua energia. Os espectadores que o observavam ficaram perplexos com o que estava acontecendo. O cara, caminhando pela clareira, embrulhado em seu último troféu na forma de uma enorme cobra-crocodilo, viu orelhas de cachorro saindo da grama alta. Encantado com o cachorrinho, Chris correu até o achado e agarrou-o pelas orelhas. Puxando o fofinho para cima, o cara descobriu que era uma cadela. De repente, do nada, apareceram mais 3 iguais, sendo suas irmãs. O mais novo chamou desesperadamente pedindo ajuda. Os anciãos correram para a batalha sem hesitação. Chris, desanimado, tentou explicar que o que aconteceu não foi nada do que eles pensavam. As irmãs disseram entender que houve um mal-entendido, mas o bem-vestido de um chifre perguntou sarcasticamente por que ele entendeu assim se não tinha culpa de nada, sem esquecer de lembrá-las que ele também era um ser humano, mas eles realmente agiam como cães. Depois de se livrar do fardo, que havia levado todo o golpe do cachorro na carcaça e estava cheio de facas saindo dele, o rapaz perguntou às meninas qual delas sabia cozinhar. Os mais velhos ficaram um pouco constrangidos com a pergunta, e os olhos da mais nova brilharam de entusiasmo, querendo demonstrar suas habilidades culinárias. As meninas estavam ativamente envolvidas na culinária, e o cara que as observava pensou que era como se estivesse assistindo a um programa de culinária. Depois de tais esforços, Chris esperava ver pelo menos comida feita de ouro puro na panela, mas o que apareceu diante de seus olhos o deixou horrorizado, e o demônio se perguntou como uma preparação tão correta e meticulosa poderia dar tal resultado. E até mesmo o crocodilo Snake estava mais bravo do que ele por ter sido morto. E, parado estupefato perto da panela com um prato não identificado, Chris repeliu firmemente todas as persuasões e tentativas das meninas de forçá-lo a provar sua criação gastronômica, tentando transferir esse direito para si mesmas. A discussão foi rudemente interrompida por espadas voando em direção ao cara. Outra garota apareceu no horizonte. Ela pulou e brandiu a espada em um gesto punitivo no momento em que as outras irmãs se surpreenderam com sua aparência. Porém, não foram as únicas surpresas. O subdemônio não ficou menos chocado, reconhecendo nesta garota a vítima de seu palhaçada matinal. Reagindo rapidamente, o de um chifre agarrou a mais nova das irmãs pela cabeça e colocou-a na sua frente, usando-a como escudo humano. Sem ter tempo de corrigir completamente o voo da espada, a irmã mais velha cortou vários fios da franja e da cauda da irmã mais nova. O conhecimento desta manhã foi dominado pela raiva, que só fez o jogo do personagem principal. A mais nova chorou e implorou ao demônio que a deixasse ir, o que ele fez, jogando-a para longe dele descuidadamente. As irmãs cercaram a vítima com entusiasmo, perguntando sobre seu bem-estar. O homem de um chifre se divertiu, até começou a fazer piadas sobre a raça de cachorro das meninas, sugerindo que com orelhas como as delas não poderiam ser dachshunds. Ao ouvir tal afirmação, o mais velho ficou seriamente furioso e decidiu lutar novamente contra o subdemoníaco, prometendo arrancar seus chifres. Em resposta à ameaça dela, Chris tentou brincar que a família dela estava tentando envenená-lo. Porém, as meninas não gostaram de seu humor e se prepararam para atacar. O cara claramente não estava feliz com essa reviravolta, então ele começou a perguntar que tipo de guerra de gangues era essa e o lembrou que ele era o personagem principal aqui. Voltando-se para a árvore contra a qual as meninas o pressionaram, ele arrancou e espalhou a todos com seu enorme tronco. Percebendo que as irmãs não aguentariam, a mais velha decidiu resolver a situação com as próprias mãos. Brandindo a espada, ela avançou contra o demônio que ela odiava. Ele, por sua vez, não esquecendo de comparar sarcasticamente a arma de ataque dela a um apontador de lápis, virou a situação em sua direção e usou o cano afiado como uma estaca afiada para atacar a garota violenta. Ela repeliu habilmente o ataque, enfiando a espada com precisão bem no centro da ponta, e Chris ficou furioso, gritando ameaças para ela. E, sendo mais forte que ela, jogou o tronco da árvore junto com a garota para a frente. A irmã mais velha da família canina estava familiarizada com as técnicas de luta e imediatamente usou uma delas. O personagem principal não estava preparado para isso,
Caindo no chão, ficou indignado por não ter sido avisado sobre isso. O demônio enfurecido jogou fora a garota persistente com uma poderosa onda de fogo. Vanessa, observando a luta deles pela tela, ficou surpresa que uma garota tão jovem do outro lado já tivesse o terceiro nível de poder. A mãe de Vanessa percebeu que o cachorro em crescimento tem um grande futuro pela frente. Mas Vanessa já havia voltado ao estado de preocupação com Chris, pois pedaços de terra já voavam ao redor dele na velocidade de uma bala. Espantado por Halliwell ter permanecido de pé, o cachorro mais velho sugeriu que era porque ele era filho do diabo. Para evitar que ela desferisse um golpe de controle, o herdeiro de Satanás avançou direto para a garota, decidindo atacar corpo a corpo. Percebendo suas ações, a cadela tentou não deixá-lo se aproximar dela. Para fazer isso, ela criou um funil de fogo ao seu redor. Reunindo todas as suas forças, ela dirigiu-se ao odiado demônio. Ele começou a atravessar a parede de energia do fogo, não importa o quanto a garota tentasse contê-lo. Tendo quebrado o tronco da árvore com um chute, o personagem principal o jogou no epicentro do funil criado pela garota. Uma fumaça preta e acre saía da lenha queimada, o que deveria distrair o cachorro, e o personagem principal decidiu tirar vantagem disso. Mas ele calculou mal, porque o cachorro era completamente imune a esse tipo de truque. Mas algo não saiu de acordo com seu plano. Aproximando-se sorrateiramente por trás, o de um chifre agarrou o ombro do cachorro com força, contando-lhe sobre sua perda. Todos os telespectadores da transmissão ficaram extremamente insatisfeitos com a vitória injusta de Halliwell. Todos, exceto Vanessa e Mônica. A primeira não só estava infeliz, ela estava até exultante. Mônica se perguntou por que Chris não havia demonstrado tanto sucesso antes. Chris deu ao cachorro mais velho sopa de cabeça de crocodilo como troféu. Ela não gostou dessa comida e sugeriu encontrar algo mais comestível. Mas o imperturbável filho de Satanás derrubou um prato de bebida verde no rosto da menina. Não esperando tais ações de Chris e tanto gosto de comida, a menina caiu para trás, e algo parecido com espuma escorreu de sua boca. As irmãs cachorras ficaram apavoradas. No terceiro dia, a equipe dos participantes no café da manhã ficou chocada com o súbito aparecimento de uma cachorrinha que roubou sua porção de kebab. A equipe começou a acalmar o bebê, garantindo-lhe que havia comida suficiente para todos e que ela não precisava se esconder em uma árvore. De repente, o personagem principal nocauteou um dos atendentes e, assim, forneceu comida para seus companheiros. O faminto Chris e o cachorro mais velho atacaram as montanhas de comida e começaram a comê-la. Os participantes da competição ficaram satisfeitos com os seus despojos, mas de repente descobriram com horror que haviam atacado funcionários. Então os heróis tiveram que pegar toda a comida com urgência e sair da cena do crime. De repente, quando parecia que seriam pegos em questão de segundos, Chris garantiu a todos que não deveriam entrar em pânico e, na verdade, conseguiriam ainda mais comida do que tinham agora. 4 outros participantes do programa já estavam correndo em direção ao ponto de recursos. Chegando ao local, viram o filho de Satanás disfarçado de empregado, mas não conseguiram reconhecê-lo. Criando a ilusão de servir os rapazes, o homem de um chifre perguntou em que tipo de suprimentos eles estavam interessados. Eles ficaram incrivelmente surpresos com esse esclarecimento. Em seguida, o personagem principal disfarçado mostrou aos rapazes toda a variedade de comida. Ainda mais perplexos, todos escolheram por unanimidade o conjunto mais satisfatório oferecido. O filho do diabo riu e disse-lhes para prepararem 4 bolas de energia para pagamento. Os rapazes, completamente estupefatos, disseram que ninguém os avisou sobre o pagamento. Ao que o personagem principal fez uma cara de surpresa e afirmou com segurança que tinha que pagar por um jantar do mais alto nível. Como alternativa, ele se ofereceu para oferecer gratuitamente o jantar do nível mais baixo, composto por apenas algumas barras de proteína e garrafas de água. Um cara da equipe ficou indignado com o alto salário, explicando que 4 bolas de energia foi tudo que ganharam em poucos dias. As irmãs, distantes, se perguntaram se tudo funcionaria como planejado e se a equipe que chegava concordaria com tal troca, mas finalmente concordaram que teriam que confiar no demônio. Mantendo a calma por fora, por dentro Chris já estava regozijando, saboreando a vitória. Para aumentar a pressão psicológica e forçar os caras a se despedirem rapidamente de suas bolas, o homem de um chifre começou a blefar. Fingindo que acidentalmente deixou escapar informações secretas, o demônio finalmente puxou a trava, prendendo-a habilmente. O líder da equipe que chegava começou a se oferecer para pagar por algo que supostamente não era destinado a ouvidos de outro mundo. Tendo fingido ser uma virtude, Chris contou outra mentira, fazendo os rapazes prometerem que não contariam a ninguém.
A decepção foi um sucesso, as irmãs se alegraram. Consolidando sua posição e querendo pegar as bolas rapidamente, o subdemônio sutilmente deu a entender que gostava desses caras, então não contaria mais ninguém a informação sobre dobrar a recompensa no final do jogo pela compra de comida de alto escalão, e o líder, acompanhando o olhar do adversário de boné com designação de pessoal de serviço, viu outra equipe se aproximando rapidamente. Portanto, sem hesitação, ele desistiu de todas as suas 4 bolas de energia por um conjunto de alto escalão. Observando tudo de lado, as irmãs caninas admitiram que esse demônio era bastante inteligente. Enquanto isso, os observadores estavam furiosos, tentando encontrar o culpado de tudo o que estava acontecendo. Ficaram perplexos como esse idiota conseguiu fazer tudo isso e de onde vieram os cachorros com ele. Gritaram que isso era um engano e uma violação das regras, e exigia que o personagem principal devolvesse as bolas aos seus donos. Porém, o diretor da escola do rapaz evitou habilmente as acusações, perguntando surpreso desde quando a troca de recursos é uma violação das regras, e outros representantes da escola imediatamente o apoiaram, lembrando que tal engenhosidade e engenhosidade só podem ser elogiadas. Não esperando por isso, representantes de outras escolas começaram a reclamar sobre o que seus alunos deveriam fazer, ao que a professora do protagonista interrompeu todo o debate lembrando que se as regras fossem descumpridas, os organizadores denunciariam imediatamente. Chris continuou a colher alegremente os frutos de seu plano astuto, coletando punhados de bolas que lhe foram dadas. De repente, veio uma voz do helicóptero gritando que todos haviam sido enganados e que o cara não era representante da equipe da competição. O funcionário maior e mais gordo saiu do cativeiro, conseguindo de alguma forma libertar a boca e começou a gritar que estavam amarrados e usando informações falsas para extrair recursos energéticos de outros participantes. O nível de hostilidade entre os presentes começou a crescer rapidamente. Começou uma agitação na multidão, tentando descobrir quem era quem. Aproveitando o momento, Chris, junto com sua recém-criada equipe de cães, começou a fugir. Continuando a fugir, o de um chifre elogiou-se merecidamente. Satisfeito com o resultado, não só coletou um monte de bolas, como também ficou saturado de energia hostil, de modo que eram 31.237. Seguindo os passos do rapaz, uma das irmãs perguntou quantas bolas ele havia coletado, mas o demônio, não querendo revelar suas cartas, evitou responder, dizendo que isso não importava. A questionadora ficou satisfeita com a resposta, pois disse que qualquer número serviria para eles, e isso deixou Chris muito cauteloso, já que ele não entendia por que eles se importavam com suas bolas. Ele queria dizer alguma coisa, mas foi impedido por lanças voando em direção a eles. A irmã mais velha desviou habilmente o ataque com o pé, indignada com quem poderia ser. A arma devolvida ao seu dono foi agarrada por uma mão tenaz com longas e afiadas unhas vermelhas. O dono do cachorro arremessador elogiou a excelente reação do cachorro, mas ela imediatamente acrescentou que lamentava que o dono de tais habilidades extraordinárias morresse agora. A hostilidade entre os presentes cresceu lentamente. Chris cumprimentou os convidados inesperados com seu característico sorriso arrogante. O cachorro mais velho imediatamente começou a instruir o herói sobre as habilidades do trio que os ameaçava, apostando que, muito provavelmente, a mais perigosa era a garota do capuz, já que a lançadora de dardo pertencia ao gênero das cobras e se mostrava bem no controle. Combate corpo a corpo, e era mais alta e maior que ela. Aos 2 anos, a menina rinoceronte pertencia à Ordem dos Conquistadores, possuindo uma força notável, mas o terceiro companheiro estava escondido, por isso era difícil caracterizá-la. A cobra, voltando-se para a garota de capuz, ofereceu-se para dar-lhe o adversário mais longo e, consequentemente, o mais poderoso, mas ela recusou, argumentando que quanto maior o oponente, mais rápida será sua morte, e ela não o faz. Assim mandou a cobra pegar o cara, decidindo que ela e o rinoceronte cuidariam dos cachorros. Ao ouvir isso, a mais velha disse às outras irmãs para não interferirem e excluí-las quando lhe prometessem o que ela pedia. A cobra disse ao rapaz que ela gostava mais dele e se ofereceu para brincar segurando a lança entre os seios e lambendo-a eroticamente. Chris instantaneamente caiu no feitiço dela, perdendo a cabeça e corando de excitação. Ele começou a balbuciar algo sobre como ele era de uma família decente e seria mal compreendido. As irmãs, esperando que ele as levasse à vitória, quase tiveram os olhos saltados das órbitas com a reação do herói. Passando alegremente as pontas dos dedos pelos lábios, a cobra continuou languidamente, respondendo à pergunta silenciosa dos cães de que agora ele será seu brinquedo. Com palavras que não auguravam nada de bom,
a cobra atacou. Vendo isso, a mulher mais velha assustada gritou para o rapaz tomar cuidado. O de um chifre interceptou a lança na velocidade da luz, dizendo que não era tão cruel quanto ela e deu às pessoas a oportunidade de provar seu valor. E então perguntou se ela gostaria de começar estabelecendo uma pequena meta, por exemplo, até as primeiras lágrimas. O rinoceronte e o capuz ficaram chocados com a facilidade com que o subdemoníaco repeliu o ataque, e os cães seguraram-no com entusiasmo. Sem esperar resposta à sua pergunta, Chris puxou a lança para que a cobra ficasse cara a cara com ele. Estando tão próximo, ele repetiu sua pergunta acrescentando a ela uma cáustica lembrança da idade da menina, chamando-a de tia em sílabas. A reação dela não demorou a chegar, aumentando o nível de hostilidade para 666, com lágrimas nos olhos, desejando a morte do rapaz, ela o jogou fora com um poderoso golpe de rabo. Enquanto a mais velha olhava com entusiasmo para ver se o demônio estava bem, seu oponente rinoceronte se aproximou por trás dela e, apertando suas mãos, bateu na cabeça do cachorro com um golpe. Que todos os pássaros da região caíram dos galhos. Tendo quebrado uma árvore, o de um chifre reclamou que a cobra era muito impiedosa com ele. Levantando-se, Chris disse que não tinha ideia do que fazer a seguir. Ao que a cobra enfurecida, em novo ataque, gritou com ele para que não pensasse na salvação, mas nas suas últimas palavras antes da morte. Nesse momento, o caolho decide melhorar seu corpo com a ajuda do sistema. Permite visão dinâmica, aumenta a força e os balanços. Com seu golpe, a cobra voa de cabeça para baixo. Percebendo sangue na grama e depois em seu braço ferido, o demônio fica surpreso por ter errado, pois não havia como ele ter feito isso. Tentando encontrar uma explicação para o ocorrido, o de um chifre reclama que o corpo naturalmente flexível dos descendentes da tribo das cobras o privou de grande parte de suas forças, pois devido às escamas escorregadias dela a direção de seu golpe mudou e ele foi ferido por sua lança. Enquanto ele pensava, o inimigo recobrou o juízo e ficou sorrindo, apreciando o golpe do cara, dizendo calmamente que ela nasceu para matar pessoas como ele. A cobra, antecipada, mirou nas pernas do demônio. Nesse momento, o homem de um chifre percebeu que realmente não tinha experiência de combate suficiente. Então Chris fugiu o mais rápido que pôde, mas apenas para a enorme árvore mais próxima, perguntando por que a cobra decidiu que estava planejando escapar dela. Dizendo que estava apenas se aquecendo, o herói arrancou a árvore junto com as raízes. E então ele jogou em seu rival, que se esquivou facilmente, rindo do fato do demônio ter esquecido que ela era uma cobra e, portanto, muito ágil. Em um piscar de olhos, ela enfiou a lança bem entre as pernas do herói, lembrando triunfantemente como ele chamava sua tia. Porém, a ponta da lança quebrou e voou para o lado. Ela não esperava tal reviravolta, então amaldiçoou com prazer. Aproveitando a situação, Chris agarrou a cobra pelo pescoço e ergueu-a acima do solo. Regozijando-se com sua captura, o homem de um chifre disse à garota que jogar a árvore fazia parte do plano, uma espécie de armadilha. Surpresa por ter conseguido enganá-la, a cobra também não entendeu como ela conseguiu repelir seu ataque no lugar mais vulnerável de todos os homens. À pergunta dela, o cara caiu na gargalhada diabólica, dizendo que provavelmente não tinha ouvido nada sobre bolas de aço. Incinerando a garota capturada em seu olhar, o demônio a convidou a pensar juntos sobre o que deveria fazer com ela. Todas as 5 irmãs lutaram ferozmente com os 2 companheiros da cobra, a mais velha com o rinoceronte e todas as outras com o capuz. A garota encapuzada levantou-se e, francamente entediada, bocejou, reclamando que seus oponentes estavam fracos demais para despertar seu interesse. De repente ela notou a cobra caída no chão. Correndo imediatamente até ela e colocando a mão esquerda sob a cabeça, a garota de cabelos prateados perguntou animadamente à cobra o que havia acontecido com ela. Mas em vez de responder, a menina, com sangue escorrendo pela boca, apenas disse que não poderia continuar. Essa resposta não satisfez o capuz, então com raiva ela gritou bem alto sua pergunta novamente para descobrir o que esse demônio havia feito com ela. A mesma pergunta estava girando na cabeça dos cachorros. Caminhando vitorioso, Chris disse que não fez nada disso, apenas experimentou sua nova técnica nela, pensando que com sua agressividade, a própria mulher de sangue frio lhe dava mais força. Sob o olhar desdenhoso do capuz e da cobra assustada, o meio-demônio, com sinceridade ou com propósito de zombaria, falou com entusiasmo sobre como um novo mundo se abriu para ele. Tornando-se mais negra que uma nuvem, a de cabelos grisalhos disse que se enganou a respeito dele, e como ele conseguiu derrotar um adversário tão forte, então ele é digno de lutar com ela. Agarrando as espadas nas costas,
ela ordenou que o subdemonio subisse para começar a luta. Desejando silenciosamente boa sorte, o herói se preparou para uma luta difícil. Tendo voado em direção ao seu oponente como um funil de tornado, ela colocou as facas na garganta dele e se apresentou. Chris, agarrando instantaneamente as alças, elogiou sua nova amiga Lucy por ela ficar ótima com a fantasia de matador. As irmãs gritaram para ele não lutar sozinho contra o assassino, mas o de um chifre não as ouviu. Lucy perdeu a paciência e o avisou sobre isso. Vendo seus olhos ardendo de raiva, o demônio riu, decidindo colocar lenha na fogueira e sarcasticamente, como se já estivesse calma antes. Os cães ficaram inquietos de excitação, percebendo que seu rival havia sido criado desde a infância como uma máquina de matar. Seus medos revelaram-se infundados e o demônio foi rapidamente ferido na perna. O capuz continuou ataque após ataque, movendo-se na velocidade da luz. Uma nova lesão não demorou a surgir e uma grande ferida aberta apareceu no lado direito do herói. Não tendo tempo de acompanhar os movimentos de Lucy, Chris percebeu que suas habilidades eram muito mais poderosas que as da cobra, quando ela colocou uma adaga em sua garganta por trás, declarando que como esse era o seu máximo, então ele estava acabado. Percebendo que a velocidade do inimigo excedia em muito a dele, o de um chifre, vez após vez, não teve tempo de repelir seus ataques, recebendo cada vez mais ferimentos. Vendo como o cara não conseguia lidar com o assassino, os cachorros e Vivienne Adams, estando em lados opostos do monitor, vivenciaram os mesmos sentimentos de ansiedade por sua vida. Mas nem todos compartilhavam seus sentimentos, para não dizer quase ninguém, porque representantes de outras escolas se alegravam e ficavam encantados com cada nova ferida do irritante demônio, encorajando Lucy e desejando-lhe uma rápida vitória e sua morte. Vanessa sentiu algo entre o medo por sua vida e a irritação por ele ousar perder para alguém que não fosse ela. Mas Mônica a acalmou colocando gentilmente a mão na cabeça da filha e dizendo-lhe para olhar a expressão no rosto do filho adotivo. Tendo feito o que a mãe disse, a de olhos violetas fixou intensamente o olhar na tela, tentando perceber as menores mudanças nas expressões faciais do meio-irmão para entender se a mulher estava certa sobre o fato de ele já estar maduro para um novo plano de ação. Enquanto isso, como Chris continuava a ser atacado inúmeras vezes por Lucy, ele pensava que não apenas era inferior a ela em velocidade, mas também que não tinha nenhuma experiência em matar, então simplesmente morreria de exaustão tentando repelir os ataques dela. Portanto, ele viu apenas uma saída para essa situação. Aberto por inúmeras feridas, das quais o sangue fluía quase como uma fonte, o homem de um chifre levantou-se e gritou bem alto em sua forma insultuosa favorita que a menina já era uma mulher velha, e também medíocre, pois praticamente não havia se machucado ele, portanto, não tinha o direito de ser chamado de guerreiro. O único pensamento que pulsava em sua cabeça era que ele precisava fazer com que ela o matasse o mais rápido possível. A multidão que assistia à batalha abriu a boca de surpresa, olhando o que esse idiota estava fazendo. O cara continuou de pé e gritando frases sarcásticas para a garota de capuz, convidando-a a não se esconder, mas a continuar a batalha, ou pelo menos fazer uma massagem nele, prometendo dar 5 estrelas por isso e vir na próxima vez. A cada novo golpe que o guerreiro lhe desferia, Chris continuava a dizer que era fraco para alguém que tinha uma posição tão elevada como assassino. Vanessa, observando com horror as ações do irmão, agarrou a mão da mãe, perguntando se deveriam encomendar um caixão, já que o parente era bastante grande e não seria possível comprar tal caixão sem pré-encomendá-lo. A mãe olhou para o filho sem tirar os olhos, tentando entender o que ele estava fazendo. O suor apareceu em seu rosto devido à tensão. A hostilidade vinda do assassino aumentou muito lentamente. Chris estava começando a ficar com raiva porque essa garota teimosa praticamente não reagiu a todas as suas provocações, o que poderia realmente levar à sua morte. Mas ele se convenceu diligentemente de que o principal problema de todos esses assassinos era a falta de contenção. Portanto, o de um chifre decidiu se manter firme e ainda fazê-la perder o controle e transformar a derrota em vitória. Neste momento, ele de repente percebeu que tinha uma chance. Lucy desacelerou um pouco e o demônio imediatamente aproveitou isso, decidindo usar as últimas economias. Ele aproveitou para melhorar seu corpo. Tendo ultrapassado sua rival em velocidade, o herói desferiu-lhe um golpe poderoso no rosto com o punho. A força do golpe jogou a garota encapuzada para longe, mas Chris conseguiu agarrar a perna dela, obrigando-a a começar a se conter com mais força para não sucumbir às suas provocações. Jogando Lucy com todas as forças no chão, ele nunca conseguiu desequilibrá-la, pois
pois ela só pensava em como se conter, não mostrar-lhe sua fraqueza e recuperar a vigilância, que havia perdido ao se concentrar no desejo de matá-lo. Deitada no chão pela primeira vez em tal estado, a assassina sentiu a frustração que a tomou. No segundo seguinte aconteceu algo que ela não esperava. O Underdemon voou para ela com um golpe mortal usando sua técnica de cotovelada. Lucy se preparou para o pior, mas do nada apareceu um tronco de árvore e jogou o agressor para uma distância segura. O rinoceronte saiu em defesa do assassino. Ela gritou com raiva sobre como ele ousou machucar sua irmã, e que agora ela contaria quantas vidas lhe restavam. O assassino pediu para não fazer isso, mas a irmã mais velha não pôde ser impedida. Ela atacou o herói e começou a dar-lhe um soco na cara. O rinoceronte não conseguia acreditar no que via, mas todos os golpes pareciam passar despercebidos. Gritando que os guerreiros nunca desistem, ela reuniu toda a sua raiva e atacou o demônio novamente. Mais uma vez, em pouco tempo, os cães voltaram a temer pela vida do herói, continuando a espancar furiosamente o sujeito. Dominado por um sentimento de vingança, o rinoceronte não percebeu como ela sucumbiu cada vez mais à raiva, principalmente porque seus golpes poderosos não foram percebidos por ele de forma alguma, mas sua hostilidade cada vez maior apenas contribuiu para as mãos de seu oponente. Alimentando-se da energia dela, Chris começou a encorajá-la mais, dizendo que a irmã mais velha deveria ter ouvido a mais nova e não interferir com ele. Caindo em todas as suas provocações como uma criança, o rinoceronte, gritando que não deveria ser subestimada, mais uma vez correu para a batalha, mas imediatamente caiu na armadilha de aço de sua mão. Os olhos da agressora se arregalaram ao perceber que ela não conseguiria arrancar o punho daquele idiota vil que ofendeu suas duas irmãs. Um movimento forte e confiante e toda a armadura do rinoceronte se despedaçou em pequenos fragmentos, como se não fosse feita de aço duro, mas do vidro mais fino e frágil. Lágrimas apareceram nos olhos da garota derrotada. Ela cobriu sua nudez com as mãos, cortando com o melhor de sua capacidade, ao mesmo tempo em que continuava a alimentá-lo com hostilidade seletiva. Mas o cara até se esqueceu disso, ficando tão impressionado com o tamanho dos seios do rinoceronte que não resistiu em comentar o quão grande era. Uma lança voando por trás dele o trouxe de volta à realidade. As três irmãs, que as ameaçaram com tanta confiança no início, deixaram o campo de batalha com o rabo entre as pernas. Lucy, passando, lançou um olhar furioso para o subdemônio por cima do ombro e disse que se lembrava dele, mas ele ignorou suas palavras, lamentando em voz alta ter que dispensar três rivais. Os cachorros, exultantes, cercaram o cara, competindo entre si que, afinal, esse diabinho é realmente legal. Olhando para suas feridas, Chris pensou que embora seu corpo sentisse dor, tudo estava cicatrizando rapidamente. Inspirado, o de um chifre comandou que precisavam subir no ranking e achou que o treino físico era bom, mas precisava encontrar ainda mais energia. Os cães correram alegremente atrás do demônio. No centro da zona, o grupo lutou com monstros estranhos que pareciam vermes cheios de dentes que literalmente rastejavam para fora de cada buraco no chão, dos quais havia incontáveis números. O segundo nível com vermes de boca grande parecia mais uma espécie de purgatório. Vendo tudo isso, as irmãs, que não queriam ir para lá, disseram que esperavam não precisar ir para lá. Chris perguntou onde eles estavam com pressa e, fazendo uma piada cortante, explicou que estariam esperando o chefe principal. A espera não demorou muito. Como disse o demônio, o protetor dos vermes saiu do buraco. A irmã mais velha reconheceu imediatamente o monstro de nível 5, a Rainha Besouro. E ela disse ao seu companheiro que eles não poderiam derrotá-la, ao que o homem de um chifre apenas perguntou maliciosamente por que ela pensava que eles próprios lutariam contra a rainha. Levantando-se de seu esconderijo, Chris gritou a plenos pulmões que os participantes deveriam lidar rapidamente com esse monstro, pois dele cairia muita energia, e se não aproveitassem a oportunidade, então haveria nenhum outro igual. Levando em consideração o que ouviram, cada participante ficou ansioso para matá-la primeiro. Todos competindo entre si começaram a bombardeá-la com seus ataques, tentando ficar à frente dos outros. Seus ataques foram acompanhados de debates acalorados sobre se o adversário era forte o suficiente para enfrentar a rainha, onde cada um se imaginava mais forte que o outro. O debate incessante enfureceu a rainha e ela mandou todos calarem a boca. Irritada, ela ainda não reagiu a ela. Seu campo de força poderia lidar com isso muito bem. Percebendo que a rainha era uma oponente muito forte, muitos começaram a tentar escrupulosamente pegá-la de alguma forma. Chris,
Olhando o que estava acontecendo, ficou perplexo porque uma chefe tão forte como ela não reagiu de forma alguma às multidões que a atacavam, como enxames de moscas irritantes. Observando o monstro, o subdemonio ficou surpreso ao ver como ela poderia ser tão forte e não ter nenhuma fraqueza. De repente, seu olhar tocou as costas da rainha e ele não pôde acreditar no que via, pensando que poderia ter encontrado sua fraqueza. Decidindo testar sua hipótese, ele sussurrou o plano no ouvido do parceiro. O cachorro mais velho não gostou do plano de ação, protestando porque o diabinho se exporia a um perigo mortal, mas disse que o jogo valia a pena e recusas não seriam aceitas. Movendo-se resolutamente com uma lança em direção à rainha, o de um chifre começou a insultá-la em voz alta. Com um grito, querendo que o monstro morresse, o demônio, com todas as suas forças, jogou uma lança nas costas dela. Quando a lança atingiu o alvo, Chris gritou para o cachorro mais velho fazer o que combinaram. A hostilidade da rainha cresceu rapidamente quando Suzy usou o golpe de terra, assim como na batalha quando ela enfrentou o demônio pela primeira vez. Quando o monstro se viu perfurado por uma lança sob o golpe de um cachorro, o diabo viu o que havia adivinhado a princípio. Balançando corretamente e concentrando toda a sua força em seu punho, Chris atingiu a rainha neste lugar, rompendo-a e arrebatando o cristal. Vendo que o diabo estava certo, o cão mais velho elogiou-o alegremente pela sua perspicácia. Mas sua alegria não estava destinada a durar muito. Ao ouvir sons terríveis atrás dela, Suzy se virou para eles com cautela. Um monstro terrível, como se emergisse do submundo, abriu sua enorme boca, semelhante à boca de um vulcão diabólico que absorve todos os seres vivos como um buraco negro, e apontou para o personagem principal. Gritando um aviso ao cachorrinho de que a rainha estava viva e ele precisava fugir, o próprio cachorro saiu correndo. No momento em que Chris sentiu uma poderosa onda de hostilidade, sua cabeça estava na boca de um monstro terrível. Suzy parou, vendo como o corpo do rapaz desaparecia centímetro a centímetro na boca da rainha, mas não tinha ideia de como ajudá-lo. A rápida absorção do monstro de um chifre pelo monstro foi imparável. De repente, houve um som desagradável de carne rasgada e a mão de um demônio apareceu do lado de fora. Acompanhando sua aparência com abusos de escolha, Chris, com calças rasgadas até o short e com o torso nu, rastejou para fora da carcaça da rainha e endireitou-se em toda a sua altura. Gritando que o cara não deveria ser bobo e controlar a quantidade de energia que gastava, a mais velha das irmãs correu em sua direção, tendo alcançado o cara no momento em que ele voou sem vida. Aterrissando com o rosto no peito exuberante da garota como se estivesse em um travesseiro, Suzy não esperava por isso e não teve medo infantil pelo rapaz, quando, ao que parecia, tudo já havia ficado para trás. O vice-diretor da escola de Olivelle exigiu o envio urgente de uma equipe médica à arena para prestar atendimento emergencial. A família adotiva de Chris assistiu atentamente pelo monitor. O sistema notificou que absorveu com sucesso a alma do demônio, recebendo sua força, armadura e habilidade de autocura. Coberto com bandagens da cabeça aos pés, o homem de um chifre acordou em uma cama de hospital. Ao ouvir a agitação, uma enfermeira bem-humorada, de jaleco branco e boné com plus vermelho, imediatamente se aproximou da cama. Sendo de família de vacas, a linda loira tinha seios impressionantes, e perguntando sobre o bem-estar dele, foi para ligar para o médico. No entanto, as formas apetitosas da enfermeira não preocupavam tanto Chris quanto as suas habilidades recém-adquiridas. O cara estava muito feliz e orgulhoso de si mesmo, porque antes pensava que não servia para nada, mas descobriu que ainda tinha o poder de um demônio. Perguntando-se por que não tinha acordado mais cedo, ele sugeriu que talvez precisasse irritar alguém novamente para se curar. Sem pensar duas vezes, ele decidiu passar da teoria para a prática. Concentrando-se, ele começou a ouvir suas sensações, que fluíam com uma energia poderosa em seu punho. Depois de rasgadas, as bandagens voaram em pedaços em diferentes direções, o poder fervilhava nele. O dedo médio, livre do curativo, estava coberto por uma armadura escamosa. Nesse momento a transformação terminou e o poder secou, e o de um chifre olhou desanimado para o dedo, que adorava mostrar para todos, tentando irritá-lo e ficar saturado de energia. Chris começou a gritar com raiva, liberando toda a sua raiva pela habilidade inacabada, descrevendo em cores no vazio o que pensava sobre tudo isso. Lembrando-se de subir de nível, o demônio teve uma ideia que lhe custou 1000 unidades, mas recuperou o ânimo. Cheio de poder novamente, escamas cobriram sua palma. Antecipando mais transformações, o demônio olhou sem piscar para o resto da mão, que ainda não havia mudado de forma alguma.
Quando todo o seu braço até o ombro estava coberto por uma armadura, o de um chifre se alegrou, celebrando a vitória em sua alma. Então ele decidiu testar seu novo poder de ataque. Nesse momento a enfermeira voltou com o médico. Para sua agradável surpresa, o médico notou que a maioria dos ferimentos internos do cara estava cicatrizando e ele próprio estava voltando ao normal, e prometeu ao homem de um chifre dar alta em 1 mês. Mas o indignado filho do diabo declarou decididamente que deveria participar da competição de amanhã. Porém, o médico respondeu calmamente que Chris não poderia participar de nenhuma competição, pois seus ossos estavam esmagados e ele próprio precisava de reabilitação. A enfermeira trocou os curativos do cara enquanto ele pensava diligentemente em como poderia sair do hospital o mais rápido possível. Pedindo desculpas mentalmente ao funcionário inocente do hospital, Chris decidiu verificar se o antigo mecanismo de geração de energia ainda funcionava. Estendendo a mão direita, ele agarrou decisivamente a bunda da garota desavisada. A garota envergonhada e irritada gritou indignada. A hostilidade aumentou, mas apenas em 100 unidades. E o homem de um chifre fingiu que nada havia acontecido e que estava apenas estendendo a mão. A menina revoltada saiu do quarto dizendo que chamaria a enfermeira para ajudar o rapaz, e ele reclamou que teria recebido muito mais energia da tia. Correndo para o corredor, o de um chifre, na velocidade da luz, sentiu todas as jovens enfermeiras que encontrou em seu caminho. Cada um deles deu-lhe uma nova onda de energia hostil. Durante a coleta, Chris calculou a quantidade de roupas íntimas e a cor que as meninas usavam, que 8 delas usavam suspensórios e uma tinha seios tamanho 3. Todos os pacientes do sexo masculino que assistiam à cena ergueram o polegar em aprovação e todos começaram a sangrar pelo nariz. Mas o personagem principal nem pensou em parar por aí, e usando sua supervelocidade, despiu todos esses caras e começou a acumular energia, agitando suas cuecas. Depois de alguns dias, os assentos para espectadores ao redor da arena de sparring começaram a se encher de gente. A família Evans, que veio assistir à luta, reclamou que o demônio havia derrotado a rainha, mas não poderia participar de novas competições. De repente, uma voz dos alto-falantes pediu a Chris Olivel da escola número 3 e Louis Carroll da escola número 2 que viessem à arena, e esta mensagem chocou Vanessa. Ela começou a perguntar freneticamente à mãe se ela tinha ouvido o nome do irmão, porque ele estava gravemente ferido e não deveria estar aqui. De pijama hospitalar, bem por cima das bandagens, o homem de um chifre entrou na arena com um passo imponente. A irmã preocupada, vendo que era realmente seu irmão que vinha, começou a gritar para ele não fazer isso. Até que o juiz deu sinal verde, Case e Louis ficaram um de cada lado dele, e o demônio parecia o mais alegre possível e cantarolava músicas baixinho, mas para o oponente parecia assustador. Parecia-lhe que o oponente estava um completo psicopata e estava fazendo isso de propósito para intimidá-lo. Ao se aproximarem da linha branca, Carol agarrou a bainha, preparando-se para desembainhar a espada, enquanto Olivel continuava a cantar, desencorajando o primeiro, que não sabia o que o inimigo iria fazer. Inesperadamente, o homem de um chifre curvou-se bruscamente, estendeu a mão e disse gentilmente que estava feliz em conhecê-lo, o que desanimou ainda mais seu rival. Depois de largar a bainha, Louis repreendeu-se mentalmente pela indelicadeza, já que não deveria ter esquecido as regras básicas de etiqueta, e curvou-se em resposta, dizendo também que estava feliz em conhecê-lo. Rindo consigo mesmo porque Carol estava demonstrando tanto respeito por seu inimigo, Olivel decidiu tirar vantagem da situação. Balançando, o homem de um chifre bateu na cabeça do oponente com toda a força. O golpe foi tão forte que Louis afundou a cabeça no chão. O juiz anunciou a vitória de Chris, e ele apenas estalou os dedos, satisfeito, regozijando-se com sua vitória fácil. Mãe e filha Evans, sentadas no auditório, cobriram o rosto com as palmas das mãos, repetindo que não conheciam esse cara. Nos próximos dias de partidas, a adaptabilidade desavergonhada do demônio o ajudou a derrotar um oponente após o outro com pura astúcia, literalmente em questão de segundos. Seu triunfo continuou até que o juiz o apresentou à sua velha conhecida, a assassina chamada Lucy, que apareceu de repente no ringue. Uma garota de aparência frágil e capuz veio com a firme intenção de se vingar do filho do diabo pela forma como ele tratou suas irmãs e ela. Tirando a capa, a assassina mostrou ao inimigo uma nova armadura que protegia quase todo o seu corpo. Por um momento, estremecendo com a surpresa desagradável, o demônio começou a fazer palhaçadas de uma maneira característica apenas dele. Confusa com o que estava acontecendo, Lucy perguntou ao cara onde estava sua arma. Chris respondeu honestamente que seu corpo é sua arma. O assassino não suportou o ridículo, chamando-o de falador, mas não desistiu.
começando a reclamar que era de família pobre, que não tinha dinheiro, então não tinha dinheiro para comprar uma arma. Depois de embainhar as espadas, Lucy disse que neste caso não seria capaz de lutar com uma pessoa desarmada. Como não havia mais roupas sob sua armadura, ela decidiu não lutar contra ele, mas aceitar a derrota. O cara imediatamente começou a convencê-la a tirar a armadura e não desistir sem lutar, dizendo que ninguém olharia para ela e que ele próprio poderia se despir por solidariedade. Isso enfureceu o assassino e ela lançou seu primeiro ataque contra ele. Pegando o raio verde com a mão esquerda blindada, o cara ficou surpreso com a nova força. Então uma enxurrada de ataques poderosos caiu sobre o homem de um chifre, que, devido à sua velocidade, era difícil para ele bloquear. Com dificuldade para se defender, o cara pensou que se a tivesse conhecido na arena antes, com certeza teria morrido. Lucy também não esperava por isso, pois pensou que vestiria uma armadura e derrotaria facilmente o demônio. Decidindo que não poderia desonrar a honra da família, ela ativou todos os seus poderes para atacar novamente o filho do diabo. Novos ataques explosivos foram ainda mais difíceis de serem repelidos pelo herói. Incapaz de impedi-la, o cara pensou que se ela usasse tal ataque novamente, ele ficaria sem mãos, então decidiu tentar algum truque com ela novamente, mesmo que ela estivesse pronta para eles da última vez, mas talvez desta vez vai funcionar. Porém, o assassino, vendo que o sujeito se segurava com todas as forças, lançou outro ataque e perfurou sua barriga com duas adagas ao mesmo tempo. O sangue imediatamente jorrou da boca do filho do diabo. A assassina sorriu triunfante, saboreando sua vitória. Mas Chris teve uma opinião diferente, dizendo que a vitória seria dele. Ele reuniu todas as suas forças e desferiu um golpe poderoso na garota direto no plexo solar. A armadura quebrou e Lucy caiu no chão derrotada. Tirando as adagas do estômago, o herói elogiou-se por derrotar o guerreiro de terceiro nível. Usando a autocura, ele curou suas feridas. Ao ouvir o rugido das espadas, o cara se virou e viu que a ferida Suzy havia caído no chão atrás dele. Tomando-a nos braços, Chris, para animar a garota, brincou sobre se ela havia decidido mudar de raça, enquanto ele mesmo pensava que uma garota tão forte como ela dificilmente cederia a alguém, então foi estranho que houve 32 fraturas em todo o corpo. De repente, outro guerreiro de terceira categoria chamado Jason Vance apareceu no ringue, e o personagem principal, que segurava a meio-morta Suzy nos braços, teve que pular para não cair no ataque do novo jogador. Indignado e enfurecido, o filho do diabo perguntou causticamente se ele conhecia as regras do jogo, sem esquecer de chamar o recém-chegado de idiota. Um loiro de pele escura com íris vermelhas brilhantes nas órbitas cheias de escuridão, sorrindo docemente, declarou que estava apenas dizendo olá. Vance, ao sair, acrescentou que o ataque a Suzy foi apenas parte da cerimônia de boas-vindas e prometeu a Chris que na próxima vez que se encontrassem, resolveriam todos os seus problemas. Então Olivel, completamente estupefato, percebeu que Suzy havia sofrido em vão, já que o alvo de Jason era ele mesmo. Quando os médicos carregaram Suzy em uma maca, o homem de um chifre agradeceu a boba pelo que ela havia feito por ele, garantindo que ele realmente gostou, mas a menina não gostou de suas palavras, dizendo que ainda não estava morrendo. E então chegou o dia decisivo em que o vencedor da competição deste ano seria determinado. Jason já estava na arena, esperando por Chris, que ainda não estava em lugar nenhum. Vanessa foi a primeira a notar o irmão, apontando alegremente o dedo na direção dele. O homem de um chifre caminhou e acenou para todos como se fosse o favorito de todos, mas todos ficaram surpresos com o que ele vestia. Jason imediatamente perguntou se Chris havia decidido desistir sem lutar, ao que o cara respondeu misteriosamente que seus planos eram problema seu. O início da batalha foi anunciado e o adversário decidiu imediatamente testar o que esse representante da família dos chifres era capaz. O filho do diabo não gostou da forma como seu oponente o chamou, então perguntou zombeteiramente se ele tinha se visto no espelho. O inimigo balançou e desferiu o primeiro golpe, que foi facilmente repelido pela nova armadura de Chris, mas isso não o impediu, e ele, admitindo que era difícil obter tal armadura, disse que ainda derrotaria o demônio. Com um grito vitorioso que Olivel havia perdido, Vance continuou a atacá-lo com sua espada até errar. Regozijando-se com o golpe, Jason concluiu prematuramente que Chris havia perdido, mas o de um chifre apressou-se em devolvê-lo do céu à terra, dizendo-lhe que olhasse para cima. Erguendo a cabeça, o adversário viu como o que havia despertado interesse no início da aparição do demônio na arena se abriu e voou em sua direção. Os temperos derramados dos potes diretamente nos olhos do inimigo deram ao filho do diabo a oportunidade de atacar. Enfurecido,
Vance disse que a princípio queria deixar Olivel ir, mas pediu sua morte. De repente, tudo ficou coberto por uma espessa névoa negra. Suzy, indignada, disse a Vanessa que se tratava de uma armadilha, com a ajuda da qual o inimigo priva da capacidade de controlar o espaço ao seu redor, e foi assim que ele a derrotou daquela vez. Tendo reencarnado como um monstro gigante, um guerreiro de terceiro nível do clã do Rei Demônio, ele disse que o herói agora fará tudo o que ele disser. Mas Chris decidiu o contrário e deu-lhe um bom soco no queixo. Esfregando o pulso após o golpe, o de um chifre perguntou irritado como seu oponente havia reencarnado, mas ele não reconheceu se era um cavalo ou quem. O monstro rugiu dizendo que iria matá-lo a qualquer custo. Olhando tudo o que estava acontecendo, a professora perguntou de onde vinha aquele aluno com habilidades tão únicas. A mãe adotiva disse a ela que, independentemente das habilidades do filho, o inimigo era superior a ele em força. Atacando Chris por trás, o guerreiro riu do fato do chifrudo pensar que ele era o único tão especial. O homem de um chifre perguntou se seu rival era de uma família real. O monstro confirmou, dizendo que era o carrasco do clã real. Quando o filho do diabo desviou o ataque com a mão esquerda blindada, o atacante começou a perguntar quem ele era, já que os demônios não possuem tais habilidades defensivas. Quando questionado pelo agressor, Chris respondeu que era seu pai e deu um soco no estômago dele. Quando o monstro começou a cuspir sangue, o de um chifre murmurou com lábios carnudos que ele era um carrasco mais ou menos, e ele não se importou, mesmo sendo o próprio Voldemort. Enquanto o de um chifre se virava, pensando que havia vencido, o monstro levantou-se e, no desejo extremo de matar seu oponente, brandiu sua espada. Suzy e Vanessa ficaram preocupadas quando o som desapareceu de repente. Quando a escuridão se dissipou, o público viu um monstro com um chifre decepado, ajoelhado, e sua própria espada foi pressionada na garganta pelo filho do diabo. Todos ficaram chocados porque não esperavam que Olivel vencesse. Naquele momento, quando tudo estava enevoado, o monstro, gritando desejos de morte, atacou Chris por trás. Mas o cara não apenas a deteve habilmente, mas também conseguiu acertar o monstro nas bolas, fazendo com que faíscas voassem dos olhos deste. Caindo de joelhos, o monstro perguntou como de um chifre percebeu onde ele estava, ao que a resposta foi a pergunta de por que os temperos foram trazidos para o ringue naquele momento. Um golpe poderoso da espada de Jason, e o chifre do monstro já estava em suas palmas, permitindo-lhe lamentar o antigo orgulho de sua família. Rugindo, o reencarnado deu 2.000 unidades de energia ao seu oponente. Neste momento, a chefe dos Cavaleiros Ovelhas, Amélia, que é uma guerreira de 8º nível, apareceu na arena. Tirando uma adaga do espaço entre os seios, ela correu para o ataque. Chris com a espada estava pronto para atacar. De repente, a luz se apagou e o herói voou para o lado em um redemoinho semelhante a um tornado. Um demônio gigantesco apareceu na arena. Tendo capturado e jogado de lado de um chifre, Amélia perguntou com raiva aos dois monstros por que eles não ouviram sua ordem de recuar. Um enorme monstro agarrou Jason, e ele começou a se desculpar com seu pai pelo fato de que tudo deu errado e ele não conseguiu derrotar esse idiota. O inimigo gritou com raiva, pendurado nos braços de seu pai, que se Olivel o irritasse, ele definitivamente morreria. Chris ficou literalmente sem palavras quando Vance mais velho lhe disse que o demônio deveria obedecê-lo e então ele teria o direito de se render voluntariamente. O cara não apenas enlouqueceu com tal declaração, mas aqueles sentados no salão Evans reagiram da mesma maneira. Jason, que havia voltado à sua aparência, ficou bravo, pois seu pai até aprovava algum idiota, mas ele não. Amélia, voltando-se para o homem de um chifre, perguntou como ele se sentia sobre o fato de estarem tentando atraí-lo, ao que ele disse que não concordava. Perguntando se o Vance mais velho tinha ouvido essa recusa, ela ordenou que ele voltasse ao seu mundo e voou contra ele com uma adaga de fogo. Jogadas para trás pelo campo de proteção em chamas, as ovelhas ameaçaram o monstro de que ele o transformaria em pó. Mas ele se virou calmamente, envolto em chamas, disse por cima do ombro que eles iriam se arrepender. Levado por seu pai, Jason continuou a emitir furiosamente energia hostil, alimentando seu antigo rival, e irritado com sua posição humilhante, ele mostrou a Chris um faquí de 2 mãos. Depois que os monstros desapareceram da arena, Vanessa disse à mãe que eles precisavam tratar melhor o cara quando voltassem para casa. Olivel perguntou sarcasticamente ao juiz por que ele não o nomeou vencedor, mas estava brincando no local de trabalho. Porém, Amélia, colocando a lâmina de volta no vale entre os seios, disse que você deveria se preocupar mais com sua segurança, já que um demônio do 9º nível conseguiu entrar na arena, significa que você precisa sair com urgência, já que não é seguro estar aqui.
De repente, anunciaram que a competição havia sido suspensa e chegaram ônibus para buscar as crianças, vigiados por homens armados e uniformizados. Irritado, Chris percebeu que os jogos foram suspensos porque a administração do evento não queria que o filho de Satanás vencesse. Mas Suzy, que veio atrás, garantiu que os organizadores sempre foram assim. Chris ficou surpreso que as irmãs do cachorro vieram até ele, e uma delas explicou que também estavam indo embora, mas Suzy fez com que todos agradecessem ao caolho por toda a ajuda e se despedissem dele. E a própria Suzy disse que percebeu que Chris era realmente bom no fundo, não importa o que ele dissesse, o que confundiu muito o demônio. Então Suzy inesperadamente o abraçou com força, o que o deixou completamente estupefato. Ao chegar ao ônibus com Chris, Suzy despediu-se dele e as irmãs embarcaram no deles. Observando o ônibus levar embora o cachorro mais velho, como se estivesse em transe, Chris congelou e lentamente baixou o olhar para a palma da mão, tentando aceitar a percepção de que havia abraçado Suzy. Já sentado em seu ônibus que o levava para casa, o personagem principal continuou refletindo sobre o significado da frase do pai de Jason da qual ele teria que se arrepender. De repente, o ônibus balançou violentamente, causando pânico generalizado. Olhando para fora, o homem de um chifre viu uma enorme raposa, consistindo como se fosse de chamas. Os homens uniformizados ordenaram imediatamente ao motorista do ônibus que levasse imediatamente as crianças para um local seguro. Eles também ordenaram que todos se preparassem para a batalha e a defesa enquanto o exército de socorro chegava ao local. Depois de algum tempo, foi anunciado que foi feita uma parada de emergência em local seguro. Porém, as crianças ainda estavam terrivelmente assustadas, algumas até tentaram se esconder embaixo dos assentos. A equipe os tirou do ônibus um por um. A partir daí começaram a se alinhar e se preparar para a defesa, pois em caso de ataque inimigo os portões de aço do abrigo não resistiriam. Neste momento, o homem de um chifre pediu para entrar no motorista do ônibus para resolver um problema pessoal, mas os funcionários não quiseram deixá-lo passar, dizendo que a solução de todos os problemas deveria ser adiada até a solução final para a situação atual. Então Chris disse que sua pergunta era muito mais importante. O motorista foi até o homem de um chifre e perguntou o que ele tinha. O filho de Satanás perfurou a barriga do motorista na velocidade da luz, perguntando por que ele o odiava tanto. Chris não entendia por que um estranho sentia um ódio tão forte por ele. Os militares chocados ordenaram que o herdeiro do diabo libertasse imediatamente o motorista, ameaçando abrir fogo. De repente, o rosto do motorista mudou e um sorriso maligno apareceu nele. E ele próprio se transformou em um enorme monstro roxo de 6 braços, com uma boca mais parecida com um moedor de carne do que com uma boca comum. Mas sem ter tempo de fazer nada, ele caiu morto, pois o de um chifre já havia absorvido seu poder, e os militares admirados elogiaram Chris. Halliwell estava testando uma nova habilidade quando um dos soldados perguntou como ele reconheceu o falso motorista. Ao que a morena, muito satisfeita consigo mesma, respondeu que o sistema constantemente lhe dava janelas de ódio quando apenas um pseudo-motorista estava por perto. Depois de alguns segundos, eles perceberam que precisavam correr, já que o condutor demoníaco obviamente os havia levado para uma armadilha. Mas os militares em fuga e Chris encontraram um enorme dragão de fogo do reino dos mortos, comendo demônios inferiores. O homem de um chifre, que já tinha visto muito, ficou chocado pela enésima vez. O dragão, que também notou os recém-chegados, tirou o demônio meio comido de sua boca e soltou jatos de chamas pelas narinas. E no segundo seguinte ele cuspiu uma enorme saraivada de fogo, quase atingindo o abeto do personagem principal que conseguiu pular. O dragão enfurecido perseguiu Halliwell, tentando fritá-lo como um frango grelhado. Vendo um ônibus à frente, o de um chifre saltou para longe, e o desajeitado dragão, que não teve tempo de reagir, colidiu com o metal frio e duro a toda velocidade. Os discípulos encantados elogiaram seu salvador. A energia hostil do dragão continuou a crescer e o personagem principal decidiu aproveitar a oportunidade de ouro. Ele se alegrou. Parecia que o próprio diabo estava ajudando com as próprias mãos. O demônio satisfeito correu para o dragão. Em questão de segundos, o de um chifre despedaçou o inimigo. Até militares bem treinados ficaram chocados com o que estava acontecendo. De repente, a rádio disse que a cidade dos cães havia sido atacada e que era necessária ajuda. Ainda segurando nas mãos os pedaços do dragão que estava vivo recentemente, Chris correu para o rádio. Ao saber que os cães precisavam de ajuda na cidade, ele arrancou o dispositivo militar de sua mão e correu de cabeça para ajudar as irmãs, deixando os soldados completamente desnorteados. Enquanto isso, na cidade dos cães,
Duas demônios bonitas e de seios grandes se perguntavam por que foram enviadas para cá, proibindo-as de matar alguém. Eles tiveram que sequestrar Chris, já que ele é um guerreiro forte. Chris de repente voou para demônio de cabelo rosa e caiu de cara no buraco entre seus grandes hemisférios. Derrubando-a acidentalmente, o protagonista alarmado tentou pegá-la caindo. Tendo se certificado de que as duas garotas estavam firmemente de pé, ele se apresentou como um mensageiro do diabo ao se aproximar e entregou ao segundo demônio um pedaço de escamas de dragão. Aquele que ele encontrou imediatamente se apaixonou por sua beleza, começou a cuidar dele com atenção e perguntou se ele próprio estava bem. Depois disso ela o abraçou e o chamou para se juntar ao time com eles. Chris concordou e ela imediatamente o levou embora, dizendo que poderia ligar para sua irmã mais nova, sem nem perceber que ela havia deixado seu companheiro para trás. Enquanto isso, Suzy tentava tranquilizar suas irmãs de que elas definitivamente viriam buscá-las em breve e as salvariam. De repente, em algum lugar muito próximo, uma voz que lhe era dolorosamente familiar soou, perguntando-se se seus cachorrinhos estavam aqui. Um segundo depois, Chris apareceu do outro lado das grades, coberto de vestígios do batom da irmã demoníaca. Uma Suzy atordoada perguntou se ele estava realmente aliado a esses demônios. Naquele momento, a garota de cabelo rosa veio por trás e com um sorriso malicioso percebeu que seu novo irmão já havia encontrado a namorada. Como se tivesse sido atingida por um trovão, Suzy congelou e então atacou furiosamente o homem de um chifre, descobrindo que ele havia contado às suas novas namoradas. Mas ele cobriu a boca dela com a palma da mão, o que a surpreendeu ainda mais. O fone de ouvido estava escondido em sua mão e ele mesmo disse a Suzy que não era ele quem iria ajudá-la. A encantada demônio se aproximou de Chris e o pegou pelo cotovelo, dizendo presunçosamente às suas irmãs cadelas que elas não estavam no nível de seu escolhido. Abraçando-a de cabelo rosa, o filho de Satã agradeceu. A mais nova das irmãs ficou extremamente indignada com as palavras da irmã demoníaca Chris, enquanto Suzy congelou no lugar. Ela tirou da boca o fone de ouvido que Haliel havia colocado, surpresa por ele ter entrado ali só por causa deles. Levando-o ao ouvido, Suzy ouviu negociações na rádio dos militares, decidindo qual destacamento deveria entrar e por qual lado. De repente os tagarelas notaram um canal extra. Então o cachorro os acalmou, explicando que Chris fingiu ser um demônio e trouxe secretamente um fone de ouvido para ela. Enquanto isso, dois demônios do sexto e quarto níveis davam ordens aos inferiores para atacar os homens-fera. Enquanto os ouvia, Chris pensava simultaneamente em um plano para obter nova energia, e ele levantou a mão como um dos primeiros entre aqueles que queriam ir em missão. O principal deles, um demônio ósseo de sexto nível, elogiou os voluntários e prometeu-lhes uma recompensa generosa. Os demônios mais fortes, mesmo sem forma humana, e Chris, junto com eles, se separaram da multidão e foram cumprir a ordem. Chris foi jogado ao longo das coordenadas dadas pelos demônios principais e caiu no chão. Uma luta de demônios eclodiu, da qual o de um chifre decidiu fugir com segurança. Os oponentes dos demônios correram para atacar. Chris, que estava fugindo naquele momento, percebeu que só idiotas de verdade poderiam se inscrever para isso. Escondido em algum quarto, o filho de Satanás ficou muito satisfeito consigo mesmo. Mas ele imediatamente ficou triste, percebendo que não havia ninguém por perto que pudesse ajudá-lo. De repente, ele ouviu o barulho de uma corrente e se virou com medo para verificar quem estava na sala além dele. Suspensa atrás dele, com os braços e as pernas abertos e a boca amordaçada, estava o demônio loiro. Percebendo quem o assustava, Chris acenou com a mão desajeitadamente, sorriu com força e disse que estava indo embora agora, e recuou. Ao ouvir o mugido diligente da garota, o homem de um chifre sentou-se ao lado dela e perguntou se ela queria dizer alguma coisa. Ao receber uma resposta afirmativa, o sujeito bateu com o dedo na testa da cativa e comentou sarcasticamente que não iria ouvi-la. Observando ativamente que ele adora o silêncio, ouviam-se vozes por trás da porta, dizendo que era preciso revistar o preso. Ao ouvir isso o cara xingou, começando a correr os olhos pela sala em busca de abrigo. Dois homens grandes e armados entraram na sala. Ouvindo as conversas deles, Chris, pendurado no teto, decidiu que não deveria se envolver em tudo isso, para não ser morto acidentalmente por Mônica. À medida que os dedos de Haliel começaram a deslizar pelas marcas que haviam feito no teto, ele percebeu cada vez mais claramente que não conseguiria aguentar por muito mais tempo. Quando os inspetores já estavam saindo, o demônio sentiu que as coisas estavam muito ruins. Depois de cair, ele conseguiu pousar com eficácia para não voar de cabeça para baixo. Ele praguejou novamente, tentando descobrir o que fazer a seguir.
Chris, novamente indignado e envergonhado outra garota ao apertar um de seus seios com a mão esquerda. A garota enfurecida murmurou alto novamente, ao que Halliwell começou a repreendê-la, exigindo que ela finalmente calasse a boca. Mas ele parou imediatamente, percebendo que estava fazendo muito barulho. No mesmo segundo, 2 guardas do prisioneiro invadiram a porta em resposta aos sons. E eles viram um homem sentado com um chifre, cuja mão esquerda ainda estava sobre o peito do demônio. Um momento depois o cara já estava atrás deles. Sem pensar 2 vezes, o moreno bateu a cabeça um contra o outro com toda a força, nocauteando os 2. A garota amordaçada e com lágrimas nos olhos ainda murmurava alguma coisa. Voltando-se para ela, a personagem principal perguntou se ela ainda queria dizer alguma coisa ou não. Ela assentiu e, com piedade, Chris tirou a bola com espinhos da boca dela. Tendo a oportunidade de falar, a loira quase gritou que era um demônio com sangue fervendo e a morena simplesmente tinha que salvá-la. Ele não acreditou nela, e a garota indignada disse que seus guardas poderiam confirmar sua identidade, e apenas demônios com essa característica tinham chifres em forma de V. Sorrindo, o homem de um chifre perguntou que uso ele teria da demônio que encontrou. Ao que ela respondeu um pouco envergonhada que desta vez os inimigos simplesmente tiveram sorte de pegá-la e convidou Chris para trabalharem juntos, acrescentando também que no passado demônios como ele não eram dignos nem de trazer chinelos para ela. Mas essas palavras tiveram exatamente o efeito oposto ao que ela esperava, pois a morena de repente colocou a mão em sua garganta. Ele afirmou com um sorriso que o loiro despertou sua curiosidade e o lembrou que os demônios adquirem habilidades comendo sua própria espécie. A demônio atordoada mostrou suas presas, gritando para ele deixá-la ir imediatamente. Mas então eles o chamaram por trás. O resto dos demônios enviados em missão, como o de um chifre, vieram atrás do prisioneiro. O demônio esqueleto decidiu atacar a morena, mas rapidamente se protegeu do ataque. Em seguida, acrescentou, segurando a loira nos braços, que apenas havia endireitado o colar solto dela, o que intrigou bastante o agressor. Tomando o prisioneiro com um dos 3 pares de mãos, o esqueleto elogiou Chris pela descoberta. Depois disso, todos os demônios saíram. Saindo da sala onde a garota estava, um dos demônios ficou sob a mira de uma arma de alguém. Um tiro certeiro atingiu com precisão o corpo do demônio, transformando-o em uma polpa sangrenta. O resto dos demônios ficaram surpresos com o ataque repentino ao irmão. As armas de todo um destacamento de militares apontavam para toda a pequena procissão de demônios. Tendo criado a armadura, um dos demônios começou a avançar, distraindo os militares, enquanto Chris e os demais corriam na direção oposta. O moreno, com sua supervelocidade, chegou a ultrapassar o demônio que carregava a loira. De repente, os demônios foram atacados por enormes elefantes de olhos vermelhos, com músculos aumentados e lâminas nas patas. O desanimado demônio esqueleto libertou a loira de suas mãos tenazes, mas Halliwell habilmente pegou a garota. E ele a levou para o portal aberto, deixando os demônios quase derrotados sendo despedaçados por seus inimigos. Com o que restava de suas forças, o esqueleto meio morto rastejou até o de um chifre, implorando-lhe que o ajudasse e prometendo pedir uma recompensa por ele. Porém, a imperturbável morena esmagou o crânio do demônio com um movimento do pé. Com um sorriso malicioso, acrescentou que pediria um caixão melhor para o demônio. Mas lembrando da perseguição, o cara se virou, soldados armados corriam atrás dele. Então ele decidiu que era hora de sair dali. Saindo do outro lado do portal, ele surpreendeu muito o mais forte dos demônios. O esqueleto furioso do 6º rank começou a descobrir rudemente onde estavam seu sobrinho esqueleto e o resto dos demônios. Parecendo triste e com lágrimas nos olhos, Chris disse que o demônio esqueleto havia caído heroicamente em batalha. O tio do falecido a princípio não acreditou e perguntou se era verdade. Mas imediatamente substituindo a tristeza em seu rosto por malícia, o de um chifre respondeu com uma risada que isso era, claro, uma piada, e na verdade aquele demônio primeiro perdeu a perna, e antes de sua morte ele parecia muito lamentável, implorando a Chris para ajudá-lo. Tendo ardido com uma chama vermelha, o tio do falecido ficou furioso. Nesse momento a loira acordou e toda a atenção dos demônios se voltou para ela. Levantando-se do chão, ela perguntou quem era o herói que a salvou para recompensá-lo. Com um sorriso estranho no rosto, o filho do diabo levantou a mão e respondeu. A demônio ficou horrorizada ao ver que ele era seu salvador. Caindo no chão, ela gritou em desespero. Mas o moreno rapidamente interrompeu o ataque sonoro em seus tímpanos, acertando a garota entre os olhos com a ponta da palma da mão. O esqueleto da capa ficou horrorizado com o que aconteceu. Naquele exato momento,
Morcegos voaram para dentro da sala com a má notícia de que as pessoas haviam ativado os teletransportadores e já estavam indo direto para o covil demoníaco. Enquanto a atordoada companhia de demônios tentava criar um plano de ação, Chris, que estava à margem, estava feliz em seus pensamentos porque as irmãs já estavam livres. O homem da capa deu ordem de retirada para outro quartel-general e ordenou ao homem de um chifre que carregasse a mulher libertada, avisando que ele era o responsável por ela com a cabeça. Halliwell garantiu-lhe que tudo seria feito da melhor maneira possível, decidindo mentalmente que agora que a batalha estava chegando ao auge, não havia mais tempo a perder. Jogando a garota por cima do ombro, ele mostrou aos demônios a direção para onde correr. O homem de um chifre correu para algum prédio e bateu a porta atrás de si, escondendo-se lá junto com um demônio importante para os esqueletos.